Quando você começa a entender, eu assumi ali aquelas emissoras, principalmente as 15 do PNT, que é o Painel Nacional de Televisão, é onde tem medição do Ibope, né? São empresas importantes. Eu comecei a viajar pelo Brasil, eu comecei a conhecer mais as pessoas, eu comecei a aplicar tudo que eu pesquisei, tudo que eu fiz no meu mestrado, tudo que eu fiz dentro das universidades. Eu sempre falo, eu dei um break do mercado, de maneira geral, durante 8 anos, quase. E quando eu fui voltar para o mercado, as pessoas falavam assim: você vai voltar para o mercado? Você ficou 8 anos na universidade. Eu falei: não, meu amor, eu vou voltar muito melhor. Porque as pessoas, muitas vezes, no mercado, elas reproduzem o que elas aprenderam. Fica no automático, né? Não tem Total. tempo pra ter aquele ócio criativo, aquela coisa de... Não tem Ócio entre repertório, aspas. Tabata. E que é o que eu acho que falta muito hoje nos profissionais. Quando alguém pergunta assim, Carla, qual é o diferencial de um profissional hoje? Eu falo, repertório. Uhum. Porque o digital trouxe isso de muito positivo, eu tenho acesso a muita coisa, mas se eu não souber separar o joio do trigo, Uhum. Vem informação de tudo que é lado, de tudo que é jeito. equivocada ou atravessada, e se você não tem repertório para poder distinguir o que é, o que não é, você pode se meter numa roubada. E como que uma pessoa, ela adere a esse repertório? Eu Como que acho ela que cria? construção a partir do que você realmente acredita. Vou voltar lá na verdade, tá? Eu, por exemplo, o meu repertório sempre é criado com base na leitura. Independente se está no livro físico hoje, se está no Kindle, não importa. Eu gosto de ler várias coisas. Eu vou te falar, por exemplo, o que eu gosto de ler, já para entender as pessoas, já que eu trabalho com isso, né? Quando você faz consultoria empresarial, você faz. Você tem que entender de pessoas. Se eu sei que o meu cliente tem um temperamento muito ansioso e tal, vou ter que lidar com isso para criar estratégias para ele. Então, eu sempre gostei de ler biografias. Por quê? Porque a vida de todo mundo é mais ou menos igual. Alguém vai brilhar mais ou menos, mas a trajetória, as questões. Então, o repertório, como é que eu crio um repertório, Tabata? Buscando coisas que me dão prazer. Por exemplo, eu gosto de mitologia. Eu gosto de mitologia Eu gosto grega. do Egito, eu também gosto de mitologia. Então, Tá eu bem, vi aqui, tá bem claro aqui para mim, tá bem né? misturado as coisas aqui, Eu mas... gosto, fui para Egito, uma viagem maravilhosa. Então, assim, Ai, eu eu também. gosto de mitologia e fui para Grécia para estudar um pouco de mitologia de perto, para Creta e tal. Então, do livro para ir realizar essa viagem, claro que teve um caminho, mas eu construí. Então, e aí, mas Carla, tá, você estudou mitologia, isso te ajuda em quê? Em tanta coisa. Em estereótipo, em conhecimento, em criar coisas novas. Eu sempre falo que a sabedoria ela é milenar, eu tenho que buscar lá atrás, entende? Então, hoje a gente tem muita possibilidade de comunicação, várias possibilidades de comunicação. Mas o que a gente se ateve hoje foi a técnica, o tecnológico. E isso não faz conteúdo. Você é uma produtora de conteúdo. Não adianta você ter bons microfones, luz, câmera, Se o conteúdo editor. for uma bosta. Exatamente. Ai, a gente não cocô de E novo. conteúdo, e a gente não colocou de novo. Juro. Porque o conteúdo depende de repertório. Sim. As pessoas que você vai escolher bater um papo com você, o que você pesquisou sobre as coisas que O você quer repertório, fazer. ele é meio que a referência, buscar referências, é isso. O repertório é a construção de referências. E aí, quando eu falo repertório, eu não me atenho só às coisas técnicas. Ah, vou ler só livro de direito? Eu vou ler só... Não! Muito pelo contrário, né? Você tem que ampliar. Você tem que ampliar a sua cartela. Você tem que... Mas, de novo, isso só vale a pena se você tem prazer no processo. Eu sempre digo que o resultado, ele não pode ser objetivo. Ele é só consequência do processo. Então, o repertório é uma coisa que você cria porque você gosta. Eu gosto de ler, eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu vou fazer... tem vontade de pular de paraquedas. Vai lá e pula. Você vai ter coisas para falar sobre a sensação que você teve. Isso tudo é repertório. Eu tive uma conversa com um dos meus alunos esses dias, porque eles têm muita curiosidade da trajetória do professor. E aí, quando eu falei que eu dei aula de dança de salão, eles falaram, ai, mas você perdeu um maior tempão dando aula de dança de salão. Eu falei, não. Eu não segui na carreira artística, na carreira de dançarina, mas o que eu aprendi com a dança, a desenvoltura, a autoconfiança, a leveza que a dança trouxe, eu uso pro meu dia a dia. Perfeito. É isso, não é? É absorver esses pontos nas vivências que a gente tem, seja se espelhando no outro, numa referência, vendo uma biografia, lendo um livro, ou nessas vivências alternativas, que nem se falou, foi pra Grécia, foi ver de perto, foi
estudar a cultura ali que você se espelha. Que nem eu, quando eu fui pro Egito, coitado do guia, eu monopolizei o guia. Fiquei perguntando um monte de coisa. Ele falou, nossa, Tabata, nunca veio uma turista tão interessada na história. Eu falei, mas Sim. porque eu gosto de ter esse tipo de referência. Por isso que o Fábio falou que a gente era bem parecida, né, Fábio? Ai, que bom. Ó, pra quem não E sabe, o é Fábio que isso. trabalha aqui com a gente foi aluno da Foi meu casa. aluno de graduação. Há muito tempo atrás, isso depois contra mim, né? Não, mas Tô aí velhinha. essa parte a gente Tô velha, pula. a gente passa a parte, A a gente gente pula. pula. Mas é isso, eu concordo plenamente com o que você falou. A minha formação técnica é eletrotécnica. Eu trabalhei consertando elevador. Você não serviu pra nada? Serviu pra muita coisa. Hoje eu trabalho com comunicação, então quando eu tenho um problema, eu sei trocar um diodo, um capacitor, se eu tiver um probleminha na minha casa, em qualquer coisa. Se E não vira. só sobre isso, e sobre o universo masculino. Porque as pessoas às vezes se detêm numa coisa só. Então, por exemplo, eu venho de um universo extremamente masculino, que era o tecnológico, né? Eletrotécnica. Na minha sala, eu fazia eletrotécnica na Escola Técnica Federal. Tinham 7 meninas para 30 homens. Olha como o universo é sábio. Uhum. E eu já lidava com um universo muito masculino. Quando eu fui, imagina, eu fui consertar elevador. E era elevador de carregador de navio, dentro de um porto, né? Então, Nossa, que X isso. tipo, É muito técnico. né? E aí, cara, olha que louco, né? A vida passou a fazer jornalismo. E hoje o meu universo continua sendo muito masculino. Então, desde lá, eu fiz uma coisa que me ensinou a lidar com o universo masculino. Porque quando eu vou fazer. Ainda assim, a gente tem um país onde a maioria dos grandes empresários são homens. Onde muitos líderes ainda são homens. Nós temos ainda uma sociedade muito patriarcal, mesmo empresarialmente falando. Isso é uma realidade, né? Não estou julgando, não acho que isso é bom ou ruim, tem minhas observações, não vou fazer agora, mas a gente ainda vive. E uma mulher transitar nesse universo não é simples. Você acha que a mulher precisa se masculinizar pra se misturar? Ou Não, ela precisa se impor? não. Eu acho que a mulher, ela precisa ser o que qualquer um precisa ser, profissional. Uhum. Mas ela, sem dúvida, tem que lidar Ela com a vai enfrentar questão. mais barreiras, né? Vai. Com a questão do machismo, com a questão do reconhecimento. Eu já estive em reuniões que só tinham homens, porque era um grupo de liderança masculina, em que alguém falou uma bobagem, eu falei, opa, eu sou mulher, tô aqui. Falou alguma coisa sobre mulher, alguma coisa. Eu falei, eu tô aqui. Você é uma de nós. Eu falei, não sou. O fato de eu pensar, criar estratégias Foi e mexer ser com quem? racional não quer dizer Sim. que eu não sou. O fato de vocês acharem que a mulher é aquela que fica em casa cozinhando pra vocês e tal, e também pode ser, e não tem problema nenhum com isso, ok. Mas limitar ser mulher a isso e falar assim, não, já que você pensa estrategista, você é uma de nós, não. Porque aí você tá entrando numa outra questão. Que foi, inclusive, do que fez eu fazer uma consultoria de imagem pra mim em 2018. Porque eu também tinha essa eu só usava preto, eu só usava terninho, eu nunca saía, nunca usava uma roupa um pouco mais ou sensual ou extravagante, porque eu tava num universo muito masculino e meu modus operandi, nesse caso, era isso. E aí eu me vi numa situação onde as mulheres se afastavam de mim, né? Me viam ou como concorrente ou como alguém muito diferente delas, e tinha um universo masculino muito próximo. Gente, eu tô me identificando. Ela vai ficar falando, eu vou ficar assim, ó. Agora eu entendi, Fábio. Agora eu entendi. Obrigada, viu?